Bom dia, pessoal. Nosso grupo vai falar da anatomia aplicada da neurologia do nervo trigêmeo e ele é composto pelos alunos Elion Pérez, Gabriel Mangas, Gabriel Sangi, Lucas Jacques e eu, Vinícius Verbicário. No índice, a gente vai começar falando sobre anatomia e funções do nervo trigêmeo, depois a gente vai falar dos aspectos gerais da doença, depois dos aspectos clínicos e, por último, tratamento com a bibliografia. Começando pela parte de anatomia. O nervo trigêmeo ele sai do encéfalo entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, como vocês podem ver aqui. Ele possui duas raízes. Uma sensitiva, que vocês podem ver que é amarelo, que é maior e mais lateral, e outra motora, aqui em azul, que é menor e mais medial. O nervo trigêmeo, quando chega no gânglio trigeminal, que também pode ser chamado de gacério, é dividido em três ramos: o oftálmico, o maxilar e o mandibular, V1, V2 e V3. O oftálmico tem função somente sensitiva, o maxilar também somente sensitiva, e o mandibular, por outro lado, ele tem sensitiva e motora. Como vocês podem ver aqui na imagem anterior, a raiz motora segue somente aqui para o ramo mandibular V3. A origem cranial de cada um deles é a seguinte: o ramo oftálmico sai pela fissura orbital superior, o ramo maxilar pelo forame redondo e o forame oval pelo e o ramo mandibular pelo forame oval. Aqui vocês podem ver a fissura orbital superior, por onde passa o ramo oftálmico, o forame redondo por onde passa o ramo maxilar e o forame oval por onde passa o ramo mandibular. E aqui em preto vocês estão vendo uma setinha apontando para onde fica a impressão do gânglio trigeminal no osso temporal, que é onde ele repousa. Aqui eu peguei uma imagem posterolateral e escondi o osso parietal esquerdo para vocês terem uma noção de como o nervo trigêmeo se localiza ali dentro da caixa craniana. Vocês podem ver ali que o gânglio trigeminal, por exemplo, repousando sobre a impressão dele no osso temporal. E aqui eu trouxe uma imagem mais anterolateral para vocês, que está mostrando o lado esquerdo do corpo também. Aqui, como vocês podem ver, fica a ponte, aqui o nervo trigêmeo, aqui não está nem dando para ver o gânglio trigeminal que está cortado, mas aqui em cima, em roxo, vocês conseguem ver a artéria cerebelar superior, e ela é muito importante porque, em algumas variações anatômicas, ela passa aqui perto do nervo trigêmeo, e essa é uma das possíveis causas para a neuralgia do nervo trigêmeo, como vocês vão entender daqui a pouquinho com o Elion. Aqui eu trouxe essas imagens onde eu transpareceu o osso temporal, o osso mandibular e o osso esfenóide, para vocês terem uma visão geral do nervo trigêmeo, como ele fica ali, como fica na cabeça. Nessa imagem, por exemplo, vocês conseguem ver que ele fica mais posterior e levemente inferior à cavidade orbital. E essa imagem aqui eu trouxe para vocês terem uma noção de alguns pontos, por exemplo, dele fora da caixa craniana. Aqui na primeira setinha vermelha, por exemplo, vocês conseguem ver um ramo maxilar saindo aqui no forame zigomático facial. Aqui na segunda setinha vermelha, outro ramo maxilar, só que saindo aqui pelo forame infraorbital. Aqui na terceira setinha vermelha, vocês estão vendo um ramo, na verdade, do mandibular, que é o ramo temporal superficial e faz a inervação sensitiva aqui do osso temporal, aqui perto do ouvido. E aqui outro ramo do mandibular, que está saindo aqui no forame mental. Agora eu vou passar a palavra para o Luquinhas, que vai falar um pouco das funções para vocês. Fala, galera. Dando continuidade à apresentação, eu vou abordar a função, ou melhor, as funções do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo possui duas funções principais, a função sensitiva e a função motora. A função sensitiva do nervo trigêmeo está relacionada com a inervação sensitiva de toda a face, e é por isso que qualquer problema no nervo trigêmeo é um problemão. Além disso, a gente também tem a função motora do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele vai inervar vários músculos, né? Como os músculos mastigatórios e outros músculos. Importante ressaltar que o ramo responsável por essa função motora é o ramo mandibular, embora ele também seja responsável por funções sensitivas. Em relação à função sensitiva, o nervo trigêmeo ele vai ser responsável pela propriocepção da articulação temporomandibular e dos músculos mastigatórios. Além disso, o nervo trigêmeo ele é responsável pela sensibilidade estereoreceptiva da face, ou seja, tato, dor, pressão, temperatura, tudo isso é função do nervo trigêmeo. Além disso, o nervo trigêmeo, por meio do nervo lingual, vai estar responsável pela sensação geral dos 2/3 anteriores da língua. Focando agora na função motora, o nervo trigêmeo ele vai inervar o músculo masseter, o músculo temporal e os músculos pterigóide lateral e medial. Importante ressaltar que a função do músculo temporal, seria elevação e retração da mandíbula, enquanto do masseter, apenas elevação da mandíbula. A função do pterigóide lateral e medial seria o lateral, depressão e protusão da mandíbula, e o medial,
elevação e produção da mandíbula, ou seja, são os músculos relacionados com a mastigação, né? Além disso, o nervo trigêmeo, ele também vai inervar a parte ventral do músculo digástrico, o tensor timpânico, o tensor veldo-palatino e o músculo milorquioide. A gente aqui não conseguiu colocar uma foto boa do tensor do veldo-palatino, mas pode acreditar que ele também inerva. Passo agora a palavra para o querido Leon. Bom dia, gente. Falando um pouquinho dos aspectos gerais da neuralgia trigeminal, é uma neuropatia caracterizada por um distúrbio da raiz sensitiva do quinto par de nervo craniano, que é o nervo trigêmeo. Ela tende a afetar mais o ramo maxilar, mas também pode afetar o ramo mandibular e o ramo oftálmico. Ela é dividida em uma neuralgia trigeminal clássica ou neuralgia trigeminal secundária. A secundária, ela tende a etiologia por fatores, entre aspas, externos, que seriam, por exemplo, uma esclerose múltipla, uma compressão tumoral, traumas e outros. A gente vai tratar hoje da neuralgia trigeminal clássica. A epidemiologia dessa doença, ela tem uma incidência geral de 12 a 27 pessoas a cada 100 mil habitantes, mais frequente em pessoas de meia idade e após 60 anos, 60, 70, 80, e é incomum o acometimento dessa doença em pessoas com menos de 40 anos. A etiologia da doença trata de uma compressão vascular do gânglio sensitivo trigeminal pela artéria cerebelar superior, podendo ser outras artérias que acometem esse nervo. Como vocês podem ver, a artéria cerebelar superior está bem acima do nervo trigêmeo aqui na região contínua. A fisiopatologia da doença, ela gira em torno da compressão da raiz trigeminal, causando uma desmielinização das fibras grandes que não conduzem dor. Essa desmielinização vai causar mudanças na condução elétrica, provocando uma hiperexcitação elétrica. Essa hiperexcitação elétrica, somada às fibras desmielinizadas, associadas às fibras que conduzem dor, né, as fibras nociceptivas, gera um grande fluxo de informação no centro da dor no cérebro, causando uma dor bem forte após um estímulo tátil, por exemplo, na região da face. Oi, eu sou Gabriel Mangas e agora que eu explico os aspectos gerais, eu vou falar um pouco sobre os aspectos clínicos, que incluem os sintomas e com efeito diagnóstico. O sintoma característico é o paroxismo de dor excruciante, que são dores agudas, intensas e crônicas nos lábios, gengivas, bochechas ou queixos, e também raramente na distribuição da divisão oftálmica do quinto nervo. A dor pode durar uns segundos ou uns minutos e faz com que o paciente se contraia, o que gera tiques dolorosos, e daí surge o termo tique doloré, que é francês para tiques dolorosos e outro nome para a neuralgia do trigêmeo. As dores podem ocorrer de maneira espontânea ou a partir de movimento das áreas acometidas, durante os atos de falar, comer ou mastigar, e até mesmo sorrir. Elas podem estar relacionadas a zonas de gatilhos, que em geral estão na face, língua e nos lábios, e por meio de estímulos táteis podem provocar as dores. O diagnóstico de neuralgia do trigêmeo é necessário fazer um diagnóstico diferencial a partir de uma boa anamnese e um bom exame físico. A anamnese vai mostrar que o paciente sente uma dor lancinante superficial, diferenciando-se, por exemplo, das dores da artrite temporal, cefaleia e dor da face, ou dores com origem em doenças de mandíbula, dentes ou seios paranasais. Além disso, um bom exame físico não demonstra sinais de perda sensitiva na face, o que diferencia-se, por exemplo, da esclerose múltipla. Mas se houver alguma chance de parecer que seja artrite temporal, pode-se fazer exames laboratoriais de VHS, velocidade de hemossedimentação, ou PCR, proteína C reativa. E também exames de imagem, eles geralmente não são necessários, né, para fazer o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo, mas podem servir para descartar a possibilidade de esclerose múltipla e também para poder avaliar, né, possíveis lesões vasculares subjacentes com o fim de planejar uma cirurgia de descompressão. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel Sangi, que vai explicar um pouco sobre os tratamentos. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Sangi e agora vamos falar sobre o tratamento. Os analgésicos comuns não costumam ser úteis, já que a dor sentida costuma ser breve e recorrente. Mas outros medicamentos, em especial determinados medicamentos anticonvulsionantes, podem ajudar, porque eles estabilizam a membrana do nervo. O medicamento anticonvulsionante carbamazepina geralmente é tentado primeiro. A oxcarbazepina, gabapentina ou fenitoína, que também são medicamentos anticonvulsionantes, podem ser prescritos caso a carbamazepina não seja eficaz ou tenha efeitos colaterais muito fortes. Também pode ser usado o baclofeno, que é um medicamento usado para reduzir os espasmos musculares, e ele pode ser útil no caso desse tratamento. Se a dor continuar intensa, em grande parte das vezes o paciente deve ser encaminhado para um procedimento cirúrgico. Se a causa for uma artéria situada numa posição anormal, o cirurgião separa essa artéria do nervo e coloca uma pequena esponja entre eles. Esse procedimento, chamado de descompressão vascular, geralmente alivia a dor por muitos anos.
Se a dor for um tumor, esse pode e deve ser extraído cirurgicamente. Outros procedimentos menos invasivos, de maior custo e, por isso, menos comuns, podem ser utilizados, como a radiocirurgia com gama knife do nervo trigêmeo e a risotomia térmica com radiofrequência. Aqui temos uma demonstração por meio de uma imagem do procedimento cirúrgico, e aqui vamos analisar por meio de um vídeo. Como vocês podem ver, a dor é sentida. Primeiro tratamento é um tratamento não cirúrgico. Após isso, caso não dê certo, será feita uma incisão na parte posterior do aparelho auditivo do paciente. E entre a artéria mal posicionada e o nervo trigêmeo é colocada uma esponja. E aqui, né, estão as referências que nós usamos para fazer esse trabalho. Muito obrigado.